Então, mais um vídeo para vocês aí, ó, que curte uma montagem caseira, né? E é esse o meu motivo de estar aqui mais uma vez com vocês, mostrando essa montagem. Já tem no meu canal aí uma montagem de um carregador de baterias, meia onda, com trafo de micro-ondas e diodo de alternador. Muito bem, eu fiz ele meia onda por quê? Porque eu utilizei somente uma placa com 2 diodos. E hoje eu vou mostrar para vocês como se faz uma montagem, então, de um carregador de baterias com os diodos de alternador, usando as duas placas, a positiva e a negativa. Alguma dúvida aí já tem no canal também, explicando para vocês a diferença entre os diodos de positivo e o diodo negativo, né? E para você colocar numa placa, porque tem que colocar ali numa plaquinha de alumínio, que o alumínio ele é um dissipador de calor e o diodo precisa disso, né? Até porque esses trafos eles têm uma alta amperagem, fornece também uma corrente muito boa, só que ele também ajuda a aquecer o seu componente, né, do enrolamento para frente. Então, aqui eu já anotei, eu dei 12 voltas com esse fio, 2,5 milímetros. Eu fiz com o flexível, né, mas pode ser com o fio rígido também. Então, essas 12 voltas, eu vou colocar o multímetro aqui em corrente alternada, porque até então aqui nessa saída a gente tem uma corrente alternada ainda, né? Até que se coloque o diodo, ele não é uma corrente direta, é uma corrente alternada, AC, né? Eu vou ligar na tomada aqui e vamos ver o que esse transformador me forneceu com essas 12 voltas. Olha só, me forneceu então uma voltagem de 11,3 volts. Então eu vou anotar aqui 11,3 volts, né? De corrente alternada. Então, essa montagem de hoje, no caso, ela é uma montagem do carregador de baterias onda completa, né? Com as duas placas, com os seus 4 diodos, ele se torna a onda completa. Então aqui eu já me adiantei. Eu tenho a placa negativa, né, dos diodos do alternador, e aqui a placa positiva. Então eu uni dessa forma. O que eu fiz? Eu fiz praticamente um jumper daquele diodo da placa negativa com esse diodo da placa positiva. E aqui o outro jumper com esse diodo da placa negativa com o outro aqui da placa positiva. Aqui, por que eu digo que não me preocupo com as cores? Porque aqui eu posso colocar essa ponta aqui como lá e essa aqui, tanto aqui como lá, né? Mas eu já fiz de forma que desse certo, dessa maneira aqui, ó, porque agora eu vou estanhar uma ponta ali em cada saída do enrolamento do transformador. Então vamos lá. Ligadinho aqui então, conforme eu falei, né? Então eu vou colocar agora as pontas de prova do meu multímetro, que agora já está em corrente direta aqui, na escala de corrente direta, tá? Então, como essa placa aqui ela é uma placa positiva, aqui é a saída positiva. Então, eu vou colocar a ponta de prova positiva. E lá, como é a outra placa negativa, eu vou colocar a outra ponta de prova negativa. E aqui na escala de corrente direta, né, que agora já está retificada, com os diodos já ligadinhos corretamente aqui. Então, eu vou ligar o transformador na tomada. E olha só, me fornecendo lá uma corrente de 10,7 volts de corrente direta ou corrente contínua. Então, só para reforçar aqui, o meu multímetro marcou 10,7 volts,
porque os diodos estão só roubando carga, né, e não estão fornecendo, então ele marca um pouquinho menos. Então, aqui só para mostrar como é que eu fiz, ó, o fio da garra positiva, eu coloquei uma conexão e parafusei na placa, né, porque essa aqui é a placa positiva. Então, aqui como é a placa negativa, também eu fiz uma outra ligação com a conexão parafusada também na placa, porque ele é uma placa negativa, vai para a garra negativa. Agora então eu vou ligar o transformador na tomada e eu tenho que ter o cuidado de que essas placas não encostem uma na outra, né? Porque senão vai pifar os diodos, né? Vai pifar a nossa ponte retificadora. Eu já tenho uma bateria aqui, ó, ligadinho o carregador, né, o trafo na tomada. Vou ligar agora as pontas de prova aqui corretamente, né, negativo no negativo, né, e positivo no positivo. Olha só. Agora com o meu multímetro na escala de corrente contínua, eu vou colocar ele aqui para monitorar essa carga, né, ligando também positivo no positivo e negativo no negativo. Então, eu vou colocar também esse relógio para nós monitorar o horário. Eu vou aqui, tá marcando 13,5 volts. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, né? Porque senão vai demorar um pouquinho. Mas a gente vai monitorar o horário. E vamos ver aqui, ó, qual é a voltagem que vai estabilizar no multímetro. Então, olha aí, pessoal. Monitorada a carga. O multímetro aqui, a carga estabilizou em 13,7 volts. Passaram-se já 15 minutos, né? E tá aí, ó, a montagem para vocês, quiser fazer, né? O carregador de onda completa com trafo de micro-ondas e diodo de alternador. Ficou uma excelente carga. Não é recomendável um carregador ficar carregando sua bateria acima de 15 volts. Ele vai acabar danificando a bateria. E essa montagem ficou melhor do que montagem com diodos aí comum, né? Esses diodos 6A10 ou até mesmo com o diodinho um N5408, conforme eu já montei um carregador aí que está no canal, que é o carregador mais simples, né? Devido à alta amperagem desses trafos, alta potência, os diodos esquentam e qualquer transeunte aí que ocorra, eles pifam, né? Até um pequeno probleminha na bateria. Eu sempre reforço também que essas montagens com trafo de micro-ondas não é de se esquecer ligado na tomada e muito menos carregando uma bateria por muito tempo, por dois motivos. Ele fica uma carga rápida e também vai superaquecer. É mais para um desempenho mesmo aí, onde você esqueceu o farol ligado ou o som e a bateria perdeu a potência para virar o arranque. Máximo 10 a 15 minutos aí, na maioria das vezes, já tem carga suficiente para dar uma partida no motor. Você pode também, aqui nessa saída positiva, cortar o fio e colocar um porta-fusível com um fusível aí de uns 5 a 10 amperes para proteger a sua ponte retificadora. Vai que sem querer aí, né, lógico, a pessoa acaba deixando encostar uma ponta, uma garra uma na outra, ou até mesmo liga invertida as garras no polo da bateria. Aqui do outro lado fica dessa forma, né? Usa-se umas conexão aí para ligar no primário na tomada, e você pode usar, né, colocar um interruptor aí para ligar e desligar o seu carregador de baterias. Daqui para frente você use sua criatividade para fazer uma caixinha aí, né, um suporte para acomodar o trafo e os seus componentes aqui, né, essa ponte retificadora, cuidando para que não entre em curto. Se você fizer uma caixinha de madeira, né, é mais prático porque já é um material meio que isolante. Mas se você usar uma caixinha aí de lata, aí você tem que ter mais cuidado para proteção de isolamento tanto do trafo como do ponte retificadora. E aí, gostou do vídeo?
não esqueça de curtir e compartilhar para dar aquela força para o canal. Confira aí se não é inscrito. Se não for, inscreva-se e um baita abraço.